2026. Bom, este não é só mais um ano no calendário. É um ponto de inflexão. Um momento que realmente marca o fim de uma era e o começo de algo totalmente novo e, vamos ser sinceros, perigosamente incerto. Vamos entender o porquê disso tudo. Pensa comigo, acordar num mundo onde, pela primeira vez em mais de 50 anos, simplesmente não existem mais limites para os maiores arsenais nucleares do planeta. Isso não é roteiro de filme, é a nossa nova realidade. Uma mudança, nossa, sísmica na segurança global. O ponto de virada foi ali, em 5 de fevereiro de 2026. Nessa data, o Tratado Novo START, que era a última barreira, a última proteção que controlava os arsenais dos Estados Unidos e da Rússia, expirou. Simplesmente acabou. E no lugar dele, o que ficou foi um vácuo bem perigoso. Olha, por mais de 50 anos, lá desde o Tratado SALT I em 1972, o mundo construiu com muito cuidado toda uma arquitetura de segurança para evitar o impensável, né? Foram décadas de negociações, de limites, e agora, em 2026, toda essa estrutura evaporou. E essa ansiedade, ela é global. Como disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, o fim do tratado vai ter um impacto negativo na ordem nuclear global. Escuta, quando potências que são rivais compartilham a mesmíssima preocupação, a gente sabe que a coisa é séria. Muito séria. A pergunta que fica é: o que nos trouxe até aqui? Porque a expiração do tratado não é a causa do problema, é mais um sintoma. Para a gente entender a raiz disso tudo, a gente precisa olhar para dentro da nação mais poderosa do mundo. E é aqui que a análise dá uma virada surpreendente. A maior fonte de risco global hoje não é um conflito entre países, mas sim um conflito interno. A análise aponta para uma revolução política que está acontecendo dentro dos próprios Estados Unidos. Essa imagem aqui, olha, ela resume a ideia perfeitamente. É uma comparação da transformação atual com a do presidente Franklin Roosevelt. Só que tem uma diferença crucial. Enquanto Roosevelt expandiu o papel do Estado, a revolução de agora busca, sistematicamente, enfraquecer os controles sobre o poder do executivo. Mas o que é exatamente essa revolução política? Bom, a fonte define como uma tentativa sistemática de desmontar os freios e contrapesos do poder, de capturar a máquina do governo e de usar essa máquina como uma arma contra oponentes. Não é sobre uma política ou outra, é sobre a própria natureza do poder. Isso não é só teoria, não. A análise aponta para ações bem concretas. Politizar instituições como o Departamento de Justiça, pressionar a mídia e o sistema eleitoral, usar processos para intimidar críticos. Cada passo desse é um movimento para consolidar o poder de um jeito sem precedentes. E qual é o resultado disso tudo? Bom, essa revolução interna acaba projetando imprevisibilidade e incerteza para o resto do mundo. A política externa americana vira um reflexo dessa turbulência, com duas faces bem distintas. A primeira fase dessa política externa foi apelidada de Doutrina Donroe. É uma abordagem, assim, bem agressiva e intervencionista, focada principalmente aqui no hemisfério ocidental. Essa imagem resume bem o espírito da coisa. A doutrina Donroe é uma releitura da antiga doutrina Monroe, reafirmando a dominância dos Estados Unidos no seu hemisfério através da força. A captura do presidente venezuelano Maduro, por exemplo, foi uma demonstração ousada e de altíssimo risco desse poder. E uma das principais ferramentas dessa doutrina é a coerção econômica. Para entender como isso funciona na prática, olha só esse exemplo. Uma lei que propõe uma tarifa gigantesca de 500% sobre produtos de países que negociam com a Rússia. É um jeito de usar o poder econômico americano para forçar todo mundo a se alinhar. Então, o ponto crucial é essa dualidade. Ao mesmo tempo que a gente vê esse punho de ferro com ações super agressivas, a gente também vê a mão de veludo. Os Estados Unidos mediando uma troca enorme de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia, reabrindo o diálogo militar com Moscou e mantendo conversas produtivas com a China. É essa imprevisibilidade que define o momento. E claro, essa imprevisibilidade americana força o resto do mundo a se recalibrar. O resultado não é um mundo unipolar, nem bipolar, mas algo novo, um mundo tripolar, onde uma nova dinâmica de poder está surgindo. Pensa só nesse detalhe. No mesmíssimo dia em que o último tratado nuclear expirava, o presidente chinês Xi Jinping conversou com os líderes da Rússia e dos Estados Unidos. Isso não é coincidência, não. É um sinal claríssimo do novo papel da China como pivô, a peça indispensável nessa nova ordem tripolar.
Mas, para além da geopolítica do dia a dia, tem uma competição econômica fundamental acontecendo. Uma batalha que vai definir quem vai liderar a economia do século XXI. E essa imagem aqui, ela mata a charada. De um lado, os Estados Unidos se consolidando como o maior petroestado do mundo. Do outro, a China, que se tornou o primeiro eletroestado, dominando as tecnologias da economia verde. E os números são impressionantes. A China não está só competindo, ela está dominando a base da economia do futuro. 75% da produção mundial de baterias de íon lítio e 90% dos ímãos para os motores elétricos estão nas mãos dela. É um controle quase total. E esse gráfico mostra o resultado disso na prática. As exportações chinesas de tecnologia verde, elas já ultrapassaram as exportações de combustíveis fósseis dos Estados Unidos. É um ponto de virada econômico com implicações geopolíticas gigantescas. A conclusão aqui é clara. A proposta de valor de cada superpotência é muito distinta. Enquanto uma oferece energia do passado, a outra oferece a infraestrutura do futuro. E para muitos países, especialmente no sul global, a escolha está ficando cada vez mais óbvia. E assim, todas as pontas se conectam. O fim do controle de armas, uma América em revolução interna e um campo de batalha econômico completamente novo. Juntos, todos esses fatores marcam o fim da velha ordem e o começo de uma era de profunda incerteza. Isso nos leva à pergunta fundamental. Com o tabuleiro geopolítico e econômico todo reconfigurado, quem é que vai escrever as novas regras do jogo? Quem vai ter o poder, a visão e a vontade de moldar o século XXI? A resposta? Bom, a resposta está sendo escrita agora mesmo.